abuso de autoridade. O pior terremoto dos últimos 200 anos. Durante a semana, vários pedófilos foram presos. Deus vai julgar a nossa terra. Quem vai acabar é a raça humana. Pra quem pensava que o país da pizza era a Itália, pra quem achava que a fome matava só na Somália, abraça que nada, bem-vindo ao Brasil. Vou te mostrar outro lado que talvez você nunca viu. Pobreza, acho que é ver num lugar desse, sem ter dignação, ter lugar digno pra morar. Da Casa Branca ao inferno só muda a cor do terno. De Porto Alegre ao Acre, a pobreza só muda o sotaque. Miséria, não tem fuso horário nem idioma. Falta água, mas a gente deve do jeito que vive. Estômago vazio roncando, não muda do árabe pro castelhano. A fome é a única língua universal, sem tradução, fala com a expressão. A casa daquela lá, prédio assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Cair que nem o Haiti. Miséria, olha como o mundo tá, onde o ser humano vai parar. Miséria, é melhor se preparar, essa bomba ainda vai. Chega, você é discriminado. Se quiser não ter o serviço fechado, não ter uma casa boa pra você morar. Se prepara, essa bomba ainda vai estourar. Alemão matou judeu, judeu mata palestino. Sangue no Iraque vira petróleo nos Estados Unidos. Bom dia, povo do CEMEB. Hoje eu estou aqui para falar sobre a pobreza mundial, um problema que afeta cerca de 16 milhões de pessoas no mundo inteiro. Essas pessoas vivem com aproximadamente R$70 por mês. Isso é um absurdo, né, pessoal? Enfim, o Brasil hoje em dia ocupa o 22º lugar no ranking mundial da pobreza humana, de acordo com as Nações Unidas. Agora, para vocês entenderem um pouco melhor essa história de pobreza mundial, vamos assistir uma entrevista do presidente do IPA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele vai falar um pouco como começou essa extrema pobreza no Brasil. Pode ser buscada primeiro na não resolução da questão agrária, ou seja, você resolve muito mal a questão agrária no Brasil, entendeu? Uma grande parcela da população brasileira não encontra condições objetivas de tirar o seu sustento, né, no meio rural, em parte porque você não faz uma reforma agrária, certo? E também, por outro lado, inserido junto a isso, né, um crescimento muito forte do meio urbano, né, de uma forma muito, que eu diria, apressada, sem planejamento, entendeu? Criando esses bolsões laterais das grandes cidades, até das pequenas cidades, de miséria e pobreza, e que tem a ver, em parte, com a questão agrária mal resolvida. Conectadamente a isso, um mercado de trabalho que não conseguiu, né, oferecer postos de trabalho adequados para a população brasileira, e, infelizmente, tudo isso aconteceu, por exemplo, nos anos 60 e 70, onde o Brasil cresceu de forma como a China cresce hoje, entendeu? E essa população, infelizmente, não conseguiu fazer parte, não conseguiu tirar proveito desse grande movimento, certo? Ou porque não tinha uma escolaridade necessária, também porque grande parte dessa população não teve acesso à educação, certo? E não foi oferecido a ela condições de trabalho adequada, com um salário adequado, com remuneração adequada. Com isso, historicamente, essa população foi ficando à margem do processo de crescimento, à margem do processo de desenvolvimento brasileiro. Né? Voltamos a ter, atualmente, políticas concretas voltadas para a questão urbana brasileira, para a questão da habitação brasileira, mas passamos um período muito longo, né, onde a ação do Estado foi muito frágil, né, nesse quesito. Ou seja, uma urbanização de forma caótica, entendeu? Sem planejamento, sem uma ação objetiva do Estado, e com isso reproduzimos a pobreza que já vinha, né, em má condição. Este número já foi bem melhor, chegando a quase 25 milhões, com as políticas de inclusão social do governo federal. Com os programas como Plano Brasil Sem Miséria, Rede Cegonha, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e Bolsa Escola, esses programas o governo obteve uma redução na miséria do nosso país. Atingimos em 2010 o menor nível de desigualdade dos últimos 50 anos. Na última década, a renda dos 50% mais pobres deu um salto,
cresceu 68%. Já a dos mais ricos não cresceu tanto, apenas 10%. Os ganhos maiores de renda foram entre os grupos tradicionalmente excluídos. Mulheres ganharam mais do que homens, negros do que brancos, os brasileiros do Nordeste mais do que os do Sul. E os do campo mais do que os da metrópole. A renda dos analfabetos cresceu 47% na década, enquanto a de quem tem pelo menos o curso superior incompleto caiu 17%. E nesse movimento, os polos têm se aproximado. Este gráfico da Fundação Getúlio Vargas mostra a diminuição. Eu vou falar aqui um pouco do programa Brasil Sem Miséria, que é uma importante ferramenta no combate à pobreza no Brasil. Que eu vou falar alguns pontos aqui. Um desses pontos seria a modernização e unificação da educação do país, tanto na educação básica e superior, valorizando seus profissionais de forma inteligente, possibilitando uma educação de grande qualidade e maior resultado, podendo sanar diversos problemas de falta de profissionais qualificados. Outro forte ponto seria a reforma agrária, que no início aumentaria a renda de vários cidadãos do meio rural e diminuiria a migração do meio urbano, que era o problema da pobreza. Poderíamos também retirar os juros dos alimentos contidos na cesta básica dos brasileiros, pois os maiores gastos da classe baixa com a alimentação. Os juros são causadores da estabilidade dos preços dos alimentos e barreiras da próxima aquisição. Agora vocês vão acompanhar o vídeo do rapper Emicida explicando a solução para o nosso problema, que é a instalação de empresas e fábricas próximas dos cidadãos que residem longe dos seus. As pessoas elas costumam se referir ao centro e às regiões onde tem mais movimentação como se não fizesse parte da cidade, como se o bairro fosse uma espécie de interior dentro da cidade. Uma das lutas que a gente teve quando a gente teve a ideia de fazer o laboratório era que ele funcionasse mais perto do bairro do que do centro, sabe? A gente está no meio termo ainda, a intenção é investir mais coisa para lá. E a gente gera emprego nas regiões das quais a gente é oriundo, sabe? Então a gente tem um moleque que vem dali para fazer nossa divulgação, tá ligado? A gente trabalha com um grupo de costureira lá na freguesia do Ó, umas passadeiras do fundão da Casa Verde lá, sabe? Acho que a gente precisa começar a fazer nosso dinheiro circular para cá, mano, porque a gente tá inchando a cidade lá e aqui a única coisa que a gente vê é só miséria, violência, a gente tá ficando cada vez mais espremido com isso e cada vez mais a gente está sendo considerado uma parte que é a parte da cidade, sabe? E eu acredito que o futuro de São Paulo está em saber olhar para a periferia e saber organizar ela de tal maneira que você leva a empresa para lá mesmo, faz a vida circular lá, porque por que a cidade trava todo dia de manhã? A cidade trava todo dia de manhã porque o cara que mora em Interlagos tem que vir para Santana, porque o cara que mora no Fontales tem que ir para Vila Madalena, tá ligado? Então eu acredito que, mano, boa parte dos problemas de São Paulo vai se resolver quando o governo olhar para a periferia e deixar de entender São Paulo como esse miolo cheio de prédio aqui, sabe? Esse miolo cheio de prédio aí é uma engrenagem, sabe? E o óleo que faz essa engrenagem girar, mano, é essas pessoas que vêm do lado de cá, tá ligado? O dia que os caras tocar nesse ponto mesmo sério, isso é uma coisa que vai desagradar muita gente, e aí isso vai fazer a cidade evoluir. A tecla de levar as coisas para a periferia, das pessoas circularem, não só a gente sair do Fontales e ir para Pinheiros, mas os caras de lá saírem e vir para cá também, porque a circulação é a vida, sabe? O sangue circula no corpo humano, sabe? Se o sangue não vem para essa região aqui, essa região morre. É isso que precisa acontecer. Se as pessoas se veem, se as pessoas saem na rua e se veem, elas não se estranham mais. Porque elas sabem que, assim como tem o branco, tem o japonês, tem o índio, tem o loiro, tem o ruivo, o negro, eles vivem todos na mesma cidade. Eles começam a se ver como habitantes da cidade e isso não acontece. Esse problema não é simples de ser resolvido, deve ser trabalhado incansavelmente. Todos os dias buscando que os índices estatísticos jamais voltem a ser como era a década passada, que o brasileiro sempre mantenha sua persistência e sua felicidade, mesmo nos momentos indesejáveis. Somos um povo otimista, ao mesmo tempo reflete também um cenário de conquistas, principalmente para a classe mais pobre da população. Então tem um dado cultural, tem um dado real e tem um dado subjetivo. Quer dizer, o espírito brasileiro é um povo de espírito jovem, de espírito de nova classe média, que acha que vai subir na vida. Então a responsabilidade
dos governos e da sociedade para que esse sonho brasileiro seja realizado é bastante grande. Desconfiar, só que escolher os pobres pra pagar por isso. Bombeta, calça larga na quebrada, perigo eles invadem o barraco. Forjão e mata eu nunca vi invadirem o Planalto da Alvorada. Onde estão os culpados que traz isto pro país? Presidente, governador e ministro, juiz. Nos irrita a impunidade de fazerem o que querem. Até quando o brasileiro vai sentir na pele? É só vendo pra crer e quem vê bota fé. Hoje venham decifrar o que o meu mundo é. Só quem sofre reconhece, só quem passa é que sente fome, miséria, frio, entende? Só quem sofre reconhece, só quem passa é que entende. Puta que pariu, eu sinto na pele.